Olá, irmãos, amigos, a paz do Senhor. Estamos de volta no nosso curso básico de Teologia. Hoje nós vamos estar falando a respeito do livro de Jeremias. Para efeito didático, nós vamos estar dividindo em duas partes, sendo que hoje nós vamos estar abordando a primeira parte. Você que não é inscrito no canal, está chegando agora, se inscreva, ative o sininho de notificação, dê o seu like, faça seu comentário. Isso é muito importante para o canal. O livro de Jeremias é um dos mais emocionais e mais importantes que nós temos no Antigo Testamento. Jeremias é conhecido como o profeta chorão por não esconder seus sentimentos, por sua profecia ser portadora de desastres, tragédias à nação. Ele vive muitos conflitos emocionais, chegando até mesmo a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Em Jeremias capítulo 20, versículos 14 até o 18, ele fala isso. E ele sofreu muito por saber com antecedência o destino do povo e ele não ser ouvido. Então nós vamos, nessa primeira parte, estar falando a respeito nome, autor, data, quem era o profeta, o seu nascimento, o seu chamado, pano de fundo do livro e a mensagem que continha no livro de Jeremias. Nome, autor e data. Esse livro ele é tradicionalmente aceito como escrito por Jeremias e recebe seu nome. É provável que seu nome significa Jeová lança ou Jeová atira, talvez no sentido de lançar alicerces, daí a tradução Jeová estabelece. O termo também poderia estar descrevendo a carreira do profeta, porque ele foi arremessado no redemoinho de um dos períodos mais catastróficos da história do mundo antigo. A autoria é reconhecida pela tradição judaica e nas próprias escrituras, visto que podemos ver várias referências do seu nome no próprio livro, como também em Daniel 9:2 e Esdras, capítulo 1 e o versículo 1. O livro de Jeremias ele não possui uma sequência, principalmente a partir do capítulo 7, sendo quase impossível fazer um esboço sequencial. A tarefa da escrita das mensagens pronunciadas de forma oral coube a Baruque, que era um escriba fiel a Jeremias, conforme a gente confere em Jeremias 36:4. Então, a gente pode dizer assim, que a autoria é do profeta Jeremias, mas quem fez os registros foi Baruque. E o escritor, então muitas vezes alguém diz assim, quem escreveu o livro de Jeremias? Não, quem escreveu lá foi alguém que ficou responsável pelo registro. Agora, o autor é Jeremias, ok? E esse profeta Jeremias, quem era? Vamos estar vendo primeiro o seu nascimento. Os estudiosos não podem precisar a data do nascimento de Jeremias, mas foi aproximadamente entre 647 a 650 a.C. Ele nasceu numa cidade chamada Anatote e seu pai se chamava Ilquias. Stalin Ellison afirma que Ilquias foi provavelmente o sumo sacerdote na ocasião da reforma do rei Josias. Essas são as informações que nós temos a respeito de seu nascimento. E a sua personalidade. Jeremias ele era tímido, sensível, ele era reservado por natureza, também era chamado de o profeta de coração quebrantado, 9:1 de Jeremias, 13:17, 14:17, e Lamentações 1:16 e 2:1 confirmam isso. Nós podemos afirmar que temos retratado nas Escrituras a personalidade desse profeta como nenhum outro no Antigo Testamento. Ele que abriu seu coração e não deixou esconder sua tristeza e lamentações pelos pecados de seu povo. Foi também comparado com Miqueias, quando em sua fraqueza e sinceridade denuncia fortemente a apostasia e as injustiças de seu tempo. Jeremias ele era capaz de interceder tanto por amigos quanto por inimigos. E o outro item é a vida solitária e com perseguições. Essa vida solitária e com perseguições do profeta
a gente observa que o profeta ele tinha uma vida solitária, sem esposa e sem filhos. Jeremias 16:2 diz isso. Impossibilitado de ir a um banquete e sequer entra na casa do luto. O profeta também sofreu inúmeras perseguições. Ele se considerava um homem de rixas e contendas por toda a terra. Jeremias 15:10 diz isso. Podendo-se dizer que era odiado por quase todos. Seus irmãos estavam contra ele. Jeremias 12:6. Os homens de sua terra, Anatote, queriam matá-lo. Jeremias 11:21. E até seus amigos, que eram íntimos, passaram a guardar um tropeço por parte dele. Jeremias 20:10. Nas suas lutas e provações foram tão intensas que chegou a ponto de até amaldiçoar o dia de seu nascimento. Jeremias 20:14-18. Mesmo assim, o profeta não deixa de ser portador fiel da mensagem, mesmo que ela pareça difícil e mesmo que ele tenha conflitos exteriores e interiores. Paul Gray, um autor, afirma que pessoas que são altamente confiantes em si mesmas e que adotam o Deus do sucesso imediato só conseguem desprezar pessoas como Jeremias. Essas pessoas, no entanto, apenas mostram sua superficialidade e imaturidade, porque os séculos têm estado ao lado de Jeremias. E ele hoje é conhecido como a maior personalidade da sua época. Pode ter levado tempo para perceber ou para receber o devido valor, mas seu reconhecimento final é amplo e total. E qual foi o tempo de seu ministério? Jeremias viveu e profetizou durante os dias finais de Judá. Ele ministrou em Jerusalém durante 40 anos aproximadamente e no Egito durante 5 anos, em Jeremias 43-44. Aconselhou 5 reis e um governador de Judá, bem como os rebeldes judeus restantes que fugiram para o Egito. Isaltino Gomes Coelho, filho, afirma que, segundo a tradição judaica, ele teria morrido por volta de 582, aos 65 anos de idade, apedrejado no Egito pelos judeus que ele tentou ajudar. Jeremias 43, 1 e 8, a gente pode estar tendo como referência disso aí. A partir daí, nós vamos ver o chamado de Jeremias como ponto 3. O chamado de Jeremias, ele recebeu o seu chamado no 13º ano do reinado de Josias, cerca de 626 a.C., que é visto com o rei que foi entronizado quando ele tinha 8 anos. Josias e Jeremias podem ter tido a mesma idade. E desde o ventre materno já foi constituído profeta por Deus, Jeremias 1:2, né? E seu chamado aconteceu no 13º ano do rei Josias, com a idade entre 20 e 21 anos. Por causa de sua idade, Jeremias se sentiu despreparado ao ouvir o chamado de que seria profeta das nações. E diante da relutância e dúvidas do profeta, Deus renova a sua intenção afirmando que ele iria ser um fiel instrumento para anunciar a todos a quem fosse enviado. E o hesitante moço não precisava ter medo. Somente Deus conhece o interior e sabe capacitar aqueles que são chamados, não é verdade? Se pudéssemos fazer uma análise humana do temperamento, disposição e hesitação de Jeremias, possivelmente escolheríamos outro. Mas Deus escolheu um jovem que se julgava imaturo, duvidava de sua capacidade oratória, com medos e temores, cheio de sensibilidades e introspecção para ser um profeta sobre as nações. O item 4, nós vamos estar observando o pano de fundo do livro de Isaías, no contexto histórico entre 2 Reis 22 a 25 e 2 Crônicas 35 a 36, nós vamos estar observando esses fatos aqui. O primeiro deles são os conflitos internacionais. Na época de Jeremias, os cenários e os conflitos internacionais eles orbitavam em torno de 3 potências: a Assíria, o Egito e a Babilônia. O ministério de Jeremias tem seu início depois da conquista de Israel, o Reino do Norte, pelos assírios, e em pouco tempo Judá iria sofrer, seja pagando tributos aos assírios ou sendo mais tarde dominada pelos babilônicos durante cerca de 70 anos. E o domínio do Egito e da Babilônia?
Como aconteceu? O faraó do Egito, chamado Neco, ele invadiram o norte da Palestina e mataram o rei Josias em 609. Neco havia deposto Jeoacás, sucessor de Josias, e colocado Joaquim em seu lugar, na esperança de que ele seria mais favorável ao Egito. Pouco tempo depois, liderados por Nabucodonosor, foram derrotados pelos babilônicos, que automaticamente passaram a tomar conta de Judá. Aqui nós temos outro item: a inútil confiança nos egípcios. Como Nabucodonosor por certo tempo ignorou Judá, o rei Joaquim tenta sem sucesso auxílio do Egito para se libertar do jugo babilônico. E Jeremias havia profetizado que era inútil confiar no Egito. Eles eram um bordão de cano esmagado, e que se apoiar ou depender dele, né? Isaías 36, 6 e 2 Reis 18, 21. Era um total fracasso. A sua missão toma novo foco. Ele deveria avisar e aconselhar que a melhor coisa a se fazer diante daquelas circunstâncias seria a sujeição aos babilônicos. E esse conselho foi totalmente rechaçado pelos judeus, que passaram a acusar Jeremias de traição, tentando contra a sua vida. E mais tarde, quando Jerusalém não resistiu e cedeu aos ataques da Babilônia, Jeremias recebeu permissão para ficar em sua terra natal, enquanto parte considerável do povo sofreu a deportação. E quando a Babilônia ataca Jerusalém? Um certo autor chamado William MacDonald diz que, em concluio contra os egípcios, Ezequias se rebelou contra a Babilônia e, como consequência, Nabucodonosor sitiou Jerusalém. O cerco que se deu em 588 a.C., e o Egito conseguiu dispersá-lo com seus exércitos. Contudo, pouco tempo depois, os babilônicos voltaram. Eles destruíram Judá e levaram o povo cativo, cumprindo as profecias de Jeremias. E o profeta deixa bem claro a soberania divina em todos os acontecimentos. Não há nada que esteja fora do alcance do Senhor. Jeremias 32, 26. E Judá foi entregue aos babilônicos por causa de suas abominações. Qual é a mensagem de Jeremias? Nós vamos estar observando aqui algumas mensagens do livro de Jeremias. E nós separamos aqui 3. A primeira delas: denúncias contra a situação religiosa. Ele fala de um adultério espiritual. O povo de Deus trocou a glória de Deus, deixou o manancial de águas vivas, o supremo supridor, e cavou cisternas rotas que não têm água. Deuses fabricados que são incapazes de satisfazer as necessidades. O povo não, reconhecendo a bondade de Deus, se voltou aos odiosos ídolos, obras das mãos de homens inúteis. Jeremias 1,16, 2,5, 8,12, 10, 16, 18 a 20, todas essas passagens vão estar confirmando isso. E Jeremias se refere a esses atos ritualísticos, essas práticas, como repulsivas, e faz uma comparação dessa idolatria com o ato de infidelidade conjugal. No capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: a tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vi que o mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não deres temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então o profeta diz que Deus concede a carta de divórcio a Israel, a esposa que se torna infiel, preferindo prostituição idolátrica. Judá segue pelo mesmo caminho, não temendo as consequências desse pecado. E o pecado ele estava em todas as esferas. Tanto os governantes, os sacerdotes e o povo eram culpados dessa apostasia. Mesmo depois de advertidos, eles não compreenderam a lição e prestaram adoração a Baal, que era um deus cananeu da tempestade e da fertilidade. E no vale de Ben-Hinnom, chegando até a queimar crianças como oferta a essa divindade. E também queimaram seus filhos e filhas em honra a deus Moloque. Outra horrenda devoção foi a deusa mesopotâmica chamada Ishtar, chamada pelo profeta de Rainha dos Céus. Ela fazia parte da adoração e culto a essa santidade, o ritual de assar bolos na sua imagem, queimar incenso e derramar ofertas de bebida.
Logo após a destruição de Jerusalém, os exilados no Egito retomaram essa prática, afirmando que a queda da cidade foi a consequência de terem abandonado esse ritual. Vejam só. E o profeta Jeremias, em nome do Senhor, adverte: eu não lhes dei ordem para isso e nunca pensei que eles fizessem uma coisa tão nojenta como essa e levasse o povo de Judá a pecar. Capítulo 35, a parte B do versículo 5, na linguagem de hoje. A segunda mensagem é a denúncia contra a injustiça da sociedade. A sociedade judaica também foi alvo das denúncias do profeta Jeremias. A ganância imperava e a justiça não era feita com o próximo. Os pobres inocentes, os órfãos e viúvas eram oprimidos e não tinham sua causa julgada. O capítulo 2, versículo 34 e 35, capítulo 5, versículos 26 a 28 e o capítulo 7, versículos 5 e 6 vão estar confirmando isso. E os governantes davam o pior exemplo possível. O rei Joaquim foi alvo da denúncia de Jeremias porque construiu um palácio real sem pagar salário aos trabalhadores. Veja só, capítulo 22, versículos 13 e 14. E não seguiram o exemplo de justiça de seu pai, o rei Josias, que havia sido justo e colhido as bênçãos advindas de atos de justiça. E o último, Deus é o autor do juízo. Deus deixa bem claro que o juízo foi ordenado por ele. Israel e Judá abandonaram o Deus vivo e, praticando maldades, provocaram a ira divina. Jeremias sofreu por ter uma mensagem que não era popular. A idolatria era tanta que o Senhor já não podia suportar. Capítulo 44, versículos 22 e 23. Depois de advertir contra os perigos da horrível atitude de Israel e Judá, mais tarde a sua mensagem ela vai passar a convencer os judeus de que a Babilônia seria um instrumento de juízo e castigo devido às mazelas do próprio povo. E por causa dessa mensagem, foi considerado um traidor trabalhando a favor do inimigo. E numa época em que a liderança evangélica busca aplauso do mundo, Jeremias aparece na contramão. A lealdade à palavra de Deus é mais importante que qualquer outra lealdade. E assim nós encerramos a aula de hoje. Um abraço, Deus abençoe você e sua família. Na próxima aula, nós vamos estar abordando a pedagogia de Deus no livro de Jeremias, os recursos que Deus usou para estar ensinando o povo. Não perca, um abraço, Deus abençoe.